é divina, ela vem de Deus, e ela opera, ela nos leva ao arrependimento, e sem essa tristeza ninguém se arrepende. Ou seja, não existe o arrependimento sem tristeza. Então não tem como falar que uma pessoa está arrependida, mas ela não demonstra sinal nenhum de tristeza. Se não há um sinal de tristeza, não há arrependimento. Mas nem toda tristeza ela é sinal de arrependimento, porque pode haver uma tristeza que é sinal de remorso, né? Então nem toda tristeza é sinal de arrependimento, mas todo arrependimento deve ter um sinal de tristeza. Perfeito? Então, e essa tristeza que opera, que leva ao arrependimento, ela é uma tristeza segundo Deus, da vida. Agora, a tristeza, o choro, foi criado por Deus, né? Como assim foi criado por Deus? Deus nos fez e nos formou com capacidade de chorar. Nós choramos. Mas a Bíblia não fala antes da queda, antes de Adão cair no pecado, se eles choravam. A Bíblia vai falar a tristeza e o choro depois que o pecado entrou no mundo. E o que a Bíblia dá indícios é que antes do pecado entrar no mundo, Adão não chorava. Por que eu acredito que antes do pecado entrar no mundo, Adão não chorava? Porque a Bíblia diz, né, que depois, quando restaurar todas as coisas, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então não haverá mais choro, porque a restauração da terra, a restauração da criação foi completa. O choro, ele é uma ação do nosso corpo que ele produz, né? Produz hormônios que aliviam o nosso estresse, que causam empatia em nós. Então, quando choramos, a lágrima e o nosso choro nos leva a efeitos de alívio. Um deles é um efeito que nos leva a ter mais compaixão. Por exemplo, quando uma mulher está amamentando a sua criança, o seu filho, e ela olha aquele fruto do ventre dela, e ela olha e ela chora quando ela vê aquela criança amamentando. Não é uma lágrima de tristeza, mas é uma lágrima de alegria e um sentimento que expressa uma conexão com a criança, uma empatia. Então as nossas lágrimas, elas refletem várias emoções, vários sentimentos. E outro hormônio que é liberado quando nós choramos, ele é um hormônio, se eu não me engano, é chamado de endorfina, que é um hormônio que quando nós choramos, após o choro nós sentimos um sinal de alívio. É como que despejamos aquilo que estava dentro de nós e não sentimos mais aquela tensão e aquela carga emocional que tínhamos. Então pessoas que não choram, ou às vezes seguram o choro de uma perda, de uma angústia, de um problema, elas seguram e prendem uma carga emocional. Então, é o choro que coloca para fora emoções reprimidas e produz essa endorfina que traz esse sentimento de alívio. Então o choro é uma forma que Deus criou para trazer tanto esse alívio, essa empatia para nós. E portanto, nós vamos chorar porque nesse mundo há aflições. Um exemplo de um choro que não dá para evitar, eu vou trazer para vocês 3 exemplos aqui. 3 de 3. O choro que não dá para evitar, e dentro desse choro que não se evita, são 3 choros que não dá para evitar. Depois, o choro que deve ser evitado, e eu vou dar também 3 exemplos de choro que a gente deve evitar. E por último, o choro que a gente deve buscar.
E aí 3 exemplos de choro que nós devemos buscar. Primeiro exemplo de choro que não dá para evitar é o choro da perda de um ente querido. Quando perdemos um ente querido, não tem como evitar, nós choramos. Coloca, por favor, Gênesis 23, 2. Diz aí: e morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Sara era a esposa de Abraão. E aí diz que ela morreu e ele veio lamentar e chorar por ela. Jesus chorou quando Lázaro, o seu amigo, morreu. Ele chorou não pela morte de Lázaro, porque Jesus ia ressuscitar Lázaro. Não, o choro de Jesus por Lázaro não é como o nosso choro. Jesus chorou porque ele viu que todas as pessoas em volta daquele túmulo estavam tristes por causa da morte de Lázaro. Então ele chorou pela tristeza que a morte causa, que a morte de um ente querido traz sobre nós. Portanto, ele se compadece de nós quando um ente querido nosso se vai. Então, quando nós choramos por um ente querido, Jesus assentado à destra de Deus no céu, sabe muito bem o que nós estamos sentindo quando estamos velando alguém ou chorando por alguém que nós perdemos. E esse choro, ele pode durar períodos longos. Por exemplo, se vocês olharem, coloca por favor Deuteronômio 34, 8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Eles choraram por Moisés 30 dias. 30 dias de luto, de choro. Moisés foi o líder do povo de Israel. Foi o pastor daquele povo, andou com eles, orou por eles, intercedeu por eles. E agora que Moisés morreu, eles choraram por ele. E o corpo de Moisés não foi encontrado. Eles oraram por Moisés, mas eles não tiveram acesso ao corpo de Moisés. Deus tomou e levou o corpo de Moisés. Então eles choraram por um líder que subiu no monte e não desceu mais. É interessante que esse líder, um certo momento, subiu no monte e esteve com Deus por 40 dias. E o povo lá embaixo falou, ele vai demorar para voltar, e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar um bezerro de ouro. E quando Moisés desceu, ficou irado com eles. E agora Moisés sobe no monte para ter a última vista da terra prometida, e o povo sabia que agora ele não ia descer mais. E eles não foram adorar um bezerro de ouro, mesmo sabendo que ele não ia mais descer daquele monte. Mas eles choraram a perda dele e esperaram de Deus o novo líder que iria conduzi-los para a terra prometida. Então há momentos que nós choramos, pranteamos, mas nós devemos seguir adiante. O líder morreu, mas o plano de Deus continuava vivo. Pessoas vêm e vão na nossa vida, mas os planos e propósitos de Deus permanecem eternamente para as nossas vidas. Deus tem um plano para vocês, um propósito para vocês enquanto vocês estão vivos em vida. Quando vocês forem levados por Deus e não viverem mais no tabernáculo deste corpo, o plano e o propósito de Deus para a vida de vocês continuará na eternidade.
Então, vem um cônjuge, vai um cônjuge, vem um filho, vai um filho, vem um pai e uma mãe, vai um pai e uma mãe, mas Deus permanece para sempre. Nós aprendemos que a morte não é o fim. Por isso, nós choramos, mas este choro não nos abate. É um choro que não dá para evitar. O segundo choro que não dá para evitar, algumas pessoas são mais fortes, evitam esse choro, mas é normal do ser humano, é o choro pela dor física. Quebra-se um osso, vem uma ferida, vem uma dor e automaticamente também traz o choro pela dor. Coloca, por favor, Salmo, capítulo 38, versículo 5. Vocês estão rápidos hoje, hein? Não dá nem para tomar o café. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Pode passar até o versículo 8, pode ir. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Volta, por favor, põe na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Sinto-me profundamente abatido. Pode colocar o 5 lá no 5? A gente vai do 5 ao 8. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido e encurvado, choro o dia todo. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Pessoas aqui que são da área da saúde já viram pessoas chorando de dor. Acidentes de carro, pessoas presas em ferragens. É uma dor que não se pode evitar. Significa então que o nosso corpo, ele é frágil. É um corpo que, ele diz aí que as feridas estavam apodrecendo. Significa que é um corpo que se decompõe. É um corpo que, após a vida, após o sangue parar de correr, ele apodrece. Esse corpo só tem vida enquanto funcionam os nossos órgãos e o nosso sangue. Se algo deixa de funcionar, esse corpo, essa casca, ela apodrece. Mas enquanto estamos neste corpo e sofremos por dores, com hérnias, com cortes, com fraturas, a dor, ela nos leva muitas das vezes às lágrimas. Não tem como fugir, não tem como escapar da lágrima e da tristeza por uma doença. A terceira tristeza, choro e lágrima que não se pode evitar é a injustiça e opressão. Quando passamos por uma situação de perseguição, de injustiça, de opressão, nós choramos, não tem como evitar. O exemplo bíblico está em Êxodo capítulo 2. Pode deixar na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Êxodo 2, versículo 23 ao 25. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro e os seus pedidos chegaram até Deus.
Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Eles estavam sendo escravizados, oprimidos por Faraó. E enquanto eles eram oprimidos e escravizados, eles gemiam e choravam. Parece que não. Mas pensem comigo dessa forma. Um escravo tem vontade própria? O escravo, ele faz aquilo que é ordenado, não é? E não diz não. Então eles choravam porque eles estavam sendo obrigados a fazer alguma coisa. Ou eles choravam porque eles faziam algo contra a vontade, não é? Contra gosto. Aí Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então significa que nós não somos escravos de pessoas, mas aqueles que não conhecem a verdade ainda são escravos. Existe escravidão hoje, pela palavra de Deus, conforme João 8. E é a escravidão ao O pecado é o maior dono de escravos do mundo, com bilhões deles. Todos aqueles que não estão em Cristo são escravos do pecado. E os escravos do pecado, eles obedecem às vontades e desejos do seu dono, do pecado, das paixões pecaminosas. E muitas das vezes, as pessoas cometem pecados, iniquidades, e depois se sentem mal por ter feito. Sim ou não? E elas dizem: eu nunca mais vou fazer isso, eu preciso parar de fazer isso, eu não quero mais fazer isso. E passa um tempo, elas fazem de novo. Sim ou não? Algo que a gente come, algo que a gente fala, algo que a gente age. E algumas pessoas chegam em uma situação de escravidão ao pecado, que elas destroem a si mesmas. Destroem a saúde, destrói as emoções, destrói a alma, destrói aqueles que estão à sua volta, destrói os relacionamentos, não é? E aí gera um ambiente de gemido, de choro. Eu não aguento mais. Enquanto eu continuar praticando essas coisas, enquanto eu continuar agindo assim, loucamente, enquanto eu continuar nesse pecado, eu só estou sofrendo, eu só estou me machucando. E aí então, chora: Senhor, me liberta, Senhor, me cura, Senhor, me transforma. Não é? É um choro pela opressão, pelo pecado. Nós vamos falar mais dele lá na frente. Então, falamos dos 3 choros que não pode evitar: a perda de um ente querido, a dor física, a dor do corpo, e a opressão, a perseguição. Você é perseguido por um familiar, você é perseguido no seu trabalho, você é perseguido por um vizinho, e chega uma hora que você não aguenta, você chora. Então não tem como evitar esses 3 choros. Então, se você chora, né, tudo bem se machucar e chorar, irmãos, não tem problema, tá? Não tem problema passar uma mentiolate e você chorar. Pode chorar se dói. Não tem problema se alguém te persegue, você chorar. Até mesmo o seu cônjuge chorar porque a sua esposa é muito brava com você, pode chorar, não tem problema. Se o seu marido é muito bravo com você, não tem problema chorar. Não tem problema chorar se alguém que você amava se foi. Não tem problema. Então é um choro que não pode evitar. Mas agora eu quero falar com vocês do choro que vocês não podem chorar. Não chorem por esses motivos que eu vou falar agora.
porque Deus não se agrada dos que choram por esses motivos. E, primeiro, é o choro do desespero e desesperança. Choro do desespero e desesperança. E o exemplo do chorão, desesperado e sem esperança, está em Mateus 27, do 3 ao 5. Não choremos como Judas chorou. Mateus 27, do 3 ao 5. Quando Judas, o traidor, viu que havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei entregando à morte um homem inocente. E eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, e depois foi e se enforcou. O problema de Judas não foi trair Jesus. O problema de Judas foi que ele não teve esperança, ele ficou desesperado. E ele tirou a própria vida por conta do desespero dele. É diferente nós nos desesperarmos, é diferente nós não termos esperança e correr para Deus. Fala assim: Senhor, eu sou um incrédulo, eu estou sem esperança, tem misericórdia de mim. Do que nós dizemos: não há esperança, não há vida. Sabe o que? Eu vou me afastar de tudo, eu não vou fazer mais nada, eu vou ir para longe de Deus. Esse é o problema. Então, quando nós choramos, porque não temos esperança, porque estamos desesperados, e a vontade dentro de nós é nos afastar de Deus, é nos afastar das coisas de Deus, esse é um choro que Deus não quer. É um choro que ele vem do remorso, não vem do arrependimento. Primeiro, porque o arrependido repara as coisas erradas que fez. Se eu pequei contra um irmão aqui da igreja e eu estou arrependido, eu vou até quem? Até o irmão com quem eu pequei. Não é? É diferente. Judas pecou contra o céu, ele diz. Ele pecou contra Jesus, mas ele não foi até Jesus, ou ele não foi até os discípulos de Jesus. Ele não foi até os irmãos dele em Cristo e dizer: olha Pedro, olha Tiago, eu entreguei, fui eu, me perdoem. Ele foi até os sacerdotes devolver o dinheiro. Então ele estava com a consciência pesada de carregar as 30 moedas de prata que custava a vida de Jesus. É como que ele obteve um recurso, obteve uma prata à custa de sangue. Então é diferente a gente, às vezes, ter um terreno, ter um valor financeiro, ter um recurso à custa do mal de outra pessoa. É a gente obter algo à custa do mal de alguém. E aí a gente pensa: não, esse dinheiro é errado, esse bem que eu estou tendo é errado, esse lucro que eu estou tendo é errado. Sabe o que? Eu vou devolver. Não é o suficiente, isso é remorso. Se você só simplesmente devolve o lucro, é remorso. O arrependimento vai até a pessoa que você lucrou nas costas dela, ou alguém próximo dela, e fala: me perdoa. Me perdoa. Isso me incomoda, é um peso que eu quero tirar da minha consciência. Porque se nós simplesmente entregamos o valor, simplesmente devolvemos o lucro que tivemos, é somente remorso. Agora, onde entra a tristeza? Judas chorou. Depois que ele fez o que fez, ele chorou.
Então, significa que às vezes a gente obtém lucro à custa de outras pessoas, um benefício à custa de outras pessoas, e a gente se sente mal e chora. Se sente mal e chora. Agora, se você chora e não vai até a pessoa arrependida e pedir perdão, você não se arrependeu, você está chorando de remorso. E esse choro não agrada a Deus. Deu para entender, irmãos? Então, o choro de Judas é um choro que nós devemos evitar. Próximo choro que nós devemos evitar é o choro do orgulho ferido. O orgulho ferido está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 4. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Essa expressão, virado para a parede, na Bíblia, ela significa choro. O rei Ezequias, quando ele estava doente, ele virou para a parede e ele não comeu, a Bíblia diz. Aí depois fala que Deus mandou o profeta Isaías, e o profeta Isaías diz para Ezequias: Deus diz que viu o teu choro. Ele estava virado para a parede, então esse virado para a parede é um sinal de choro. Eu vou trazer para vocês aqui o contexto do menino mimado, chamado Rei Acás. Ele chegou para Nabote, que era vizinho dele, e cobiçou o terreno que Nabote tinha. Falou, poxa, ali dá para plantar umas vinhas bem boas, ali dá para mim fazer uma coisa legal. E chegou em Nabote e falou o seguinte: ei, vende para mim esse terreno aí. E Nabote falou que não, porque era da família dele e ele não ia vender. E aí, Acás era um menino mimado, que quando alguém diz não, o bico fica grande. E ele voltou para o palácio, batendo o pé e com o bico grande, entrou no quarto, não comeu, virou para a parede, começou a chorar. Porque ele ouviu um não. Parece que não, mas esse não que ele ouviu é porque era contra a vontade de Deus. Ele não quis vender. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? Ele falou para a esposa dele, Jezabel, e Jezabel falou: pode deixar que eu vou dar um jeito. E Jezabel, ela armou um complô. Comprou homens que mentiram a respeito de Nabal, que Nabal havia cometido um crime, e eles mataram Nabal. Um julgamento injusto. E depois Nabal morto, ela chegou para o marido e falou: vai lá, é teu. E diz que ele fez o quê? Sorriu. Foi lá e aproveitou. É a mesma coisa que, né? Vou usar o homem e a mulher, um carro, uma moto e talvez um vestido. Você quer tanto o carro, quer tanto aquela moto, tanto aquele vestido, fica com um bico e vai e chora. Aí vem aquela pessoa que faz tudo o que você quer, sempre dá aquilo que você quer quando você chora. Aí chega para você: você não queria aquela moto, aquele carro, você não queria aquele vestido? É teu, vai lá buscar. Quando você vai lá pegar o vestido, tá sujo de sangue. O carro está com uns buracos de tiro, sujo de sangue. Mas você fala assim, nem se pergunta, que tiro é esse, da onde esse sangue, o que importa é que eu estou com o carro. O terreno de Nabal estava todo sujo de sangue. E ainda assim não fala que Acás foi atrás de saber como ela conseguiu o terreno, como Nabal morreu. Na cabeça dele, provavelmente Nabal merecia aquela morte. Ou seja, o choro dele é um choro egoísta. Quando a gente quer as coisas e somos egoístas e queremos do nosso jeito, na nossa hora, o que a gente quer. Esse choro egoísta, sabia que tem gente que é tão egoísta que chora
pela mulher dos outros? É tão egoísta e chora pelo marido dos outros? Conhece alguém e a outra pessoa está tendo um caso com essa pessoa fora do casamento, e aí a esposa ou o marido descobre e fala: não vai dar certo, minha esposa descobriu, meu marido descobriu, é melhor a gente se afastar, melhor a gente parar com isso. E aí aquele que estava tendo um caso chora. Chora porque quer aquilo que não é dele, que não é dela. É o choro de Acás. Então nós não devemos chorar quando queremos viver no pecado. Queremos tanto uma coisa que é pecado, que Deus não se agrada, Deus não nos dá porque é pecado e não agrada a Ele, e a gente chora. Senhor, eu queria tanto esse pecado. O choro egoísta é um choro que quer tudo que acha que vai ter prazer e alegria, ainda que seja pecado, ainda que causa mal para o próximo, ainda que traga destruição para a família, quer tanto e chora por aquilo que vai trazer maldição. Então não chorem quando vocês não têm aquilo que vai trazer maldição para a tua vida. Não chorem quando Deus não te dá aquilo que não vai ser bom para você. Então esse choro nós devemos evitar. Quando as coisas que não agradam a Deus, quando as coisas que são pecado não acontecerem na nossa vida, ainda que nós queríamos tanto, não chorem. Deu para entender? O próximo. E o último é o último dos maus, né? É o choro da falta de fé. Não teve fé e aí chorou, porque não confiou nas promessas de Deus, não confiou na palavra de Deus e chorou. Esse exemplo está em Números 14, do 1 ao 4. Coloca, por favor. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Vocês conseguem imaginar? Tipo assim, umas 800 mil pessoas gritando e chorando? Tamanho da gritaria? Pode passar o 2. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Irmãos, essa é o pior choro que tem. Aqui, rapidamente, Deus tirou o povo de Israel, conduziu eles pelo deserto. No deserto Deus deu maná, Deus deu água, à noite deu a coluna de fogo, deu a nuvem protegendo do sol. O Deus cuidou deles e proveu para eles todos os dias. Quando chegou o momento deles receberem a terra que Deus prometeu, Deus disse para eles: eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Só que na cabeça deles, Deus vai dar, eu vou chegar lá e não vai ter ninguém. Eu vou fazer um uso capião. Vou entrar para dentro, fazer as minhas cercas. Mas não. Eles chegaram para tomar posse da terra que Deus deu e tinha gigantes na terra. Tinha cidades fortificadas, tinha exércitos. Aí, mas como assim? Deus deu e eu vou ter que lutar? Deus deu e eu vou ter que batalhar contra um povo que é mais forte que eu? Deus deu e eu vou ter que lutar uma batalha que parece que eu não consigo vencer? E aí eles começaram a dizer o seguinte: Deus não deu nada. Se eu entrar nessa terra que Deus disse que deu, eu vou morrer. As nossas mulheres serão levadas, as nossas crianças, nós vamos morrer. E aí começaram a chorar. É como que Deus tem promessa para vocês,
Deus disse que vai cuidar de vocês, guardar vocês. E aí vem o dia a dia, as lutas de vocês e começa a pipocar os problemas. E aí vem na mente de vocês, não, como assim que Deus cuida de mim? Como assim que Deus está comigo? Como assim? E aí chora por quê? Porque falta fé que Deus vai cuidar, que Deus vai cumprir a promessa, que Deus vai estar com vocês. Não tem problema chorar de ver a luta, o problema, o gigante e perder as forças de lutar. Não tem problema esse choro. Porque olha o que eu digo para vocês, o problema não é o choro, o problema é o que o povo faz quando chora, ou depois que chora. Judas, depois que chorou, se enforcou, não se arrependeu. E o povo de Israel, depois que chorou, enquanto estava chorando, fez o quê? Virou para Deus e falou, é melhor morrer no deserto. E Deus fez o quê? Ouviu. E aquele povo todo morreu no... O povo disse para Deus, eu vou voltar para o Egito. É Deus vir as lutas na nossa vida e a gente falar o seguinte, eu vou voltar. Parece que quando eu não ia para a igreja, quando eu não buscava Deus, quando eu não estava querendo fazer as coisas tudo certo, estava mais fácil. Agora que eu estou indo em rumo a essa terra prometida que o pastor fala, agora que parece que Deus vai me dar essa terra que mana leite e mel que o pastor fala, que luta, viu? Só vem gigante. Lá no fundo, assim, bem baixinho para o pastor não ouvir. Acho que eu não vou mais para a igreja, não. Acho que eu não vou mais me consagrar, não. Acho que, não sei, esse negócio da igreja aí. Sabe o que você está dizendo? Eu vou voltar para o Egito. Eu vou voltar para a vida que eu tinha antes. Que eu não buscava Deus, que eu não orava, que eu não me consagrava, que eu não andava com os filhos de Deus, que eu não andava com gente de Deus. Então, se você chora e deseja voltar para o lamaçal do pecado, esse é um sentimento ruim que você está tendo. É um choro ruim. E por último, eles ainda falam o seguinte: vamos escolher outro líder. Não, vou trocar de igreja. Eu vou trocar uma igreja que prega prosperidade. Por isso, pastor lá fala muito de consertar, muito de mudar a vida, muito de viver com Deus, muito de santidade. Não, eu vou para um lugar que revela, que deve ter alguma maldição na minha vida. Eu vou para um lugar que fala de prosperidade. Eu vou escolher outro líder para me levar para um lugar onde eu me sinto mais confortável. Eu vou cultuar do YouTube. Ali é delivery, eu posso escolher a mensagem que eu quero. Hoje eu quero uma mensagem de graça. Hoje eu quero uma mensagem de amor. Hoje eu quero uma mensagem de prosperidade. Só aquelas que eu consigo compartilhar no WhatsApp das 8 às 9 da manhã, sabe? Aquela que todo mundo gosta de ouvir, aquelas boas. Irmãos, não dá certo. Deus escolheu os líderes deles. E Deus escolheu vocês para seguirem os líderes que Ele coloca. Eu tenho a responsabilidade de cuidar de vocês, de zelar por vocês e amar vocês. Tudo, eu estou usando o meu exemplo, mas as outras igrejas é igual. Tudo que eu ensino, tudo que eu pego na Bíblia e falo para vocês, obedeçam isso, vivam isso. Olha só, irmãos, eu estou dizendo para vocês me seguirem, me obedecer, porque o que eu estou falando é de Deus. Vocês têm total liberdade de pensar o seguinte: eu vou ver na Bíblia se isso que o pastor está falando é verdade. Podem fazer. É o que Paulo fala que os bereanos fizeram.
Mas dizer o seguinte: eu não concordo, eu não vou fazer. Vocês estão assumindo uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque se o que eu estou falando para vocês não vem de Deus, e vocês obedeceram, quem vai ter responsabilidade para com Deus? O pastor. Agora, se vem de Deus, e vocês obedecerem, quem vai ser abençoado? Tanto o pastor como vocês. Agora, se vem de Deus e vocês não obedecerem, a responsabilidade recai sobre quem? Vocês. Então entendam que todo pastor, todo líder que ensina, tudo aquilo que ele ensina, ele está assinando e assumindo a responsabilidade diante de Deus. Que se o que ele está falando vai desviar o povo de Deus, no último dia ele vai pagar. E tem um monte de salafrário roubando as pessoas, enganando as pessoas, tem um monte. E cada um deles vai pagar diante de Deus. Porque eles estão usando o nome de Deus e falando que é de Deus o que eles ensinam. Não é quem obedece eles que vai pagar com Deus. É quem ensina que vai pagar com Deus. Então o que eu estou querendo dizer? Seguindo o povo de Israel. Não chorem quando vocês não tiverem fé nas promessas de Deus. Deus falou que vai dar certo, vai dar certo. Deus falou que vai cuidar de você, Ele vai cuidar. Não chore quando os problemas vier e você sentir vontade de voltar, de errar, de pecar, de escolher um outro caminho. Não chore. E por último, o choro que agrada a Deus. Primeiro, chorar pelo pecado. Eu falo para os irmãos, eu confesso que eu orei a Deus e eu preciso chorar mais, irmãos, por esses motivos que a Bíblia coloca. Eu parei para pensar, quando foi a última vez que eu chorei por um desses motivos aqui? E eu gostaria que tivesse sido mais recente. O primeiro deles é chorar pelo pecado, Lucas 22, 62. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ele havia traído Jesus 3 vezes, negado Jesus 3 vezes. E quando o galo cantou a terceira vez e ele lembrou as palavras de Jesus, que antes que o galo cantasse ele negaria Jesus 3 vezes, diz que ele chorou amargamente. Quando foi a última vez que nós choramos amargamente por um pecado nosso? De reconhecer que a gente extrapolou no que falou, extrapolou no que comeu, extrapolou no que agiu, extrapolou na ação que teve, e sentir uma tristeza tão grande dentro de nós que nos leva a chorar amargamente pelo que a gente fez. Essa é uma tristeza boa, esse é um choro bom. Porque é esses que serão consolados. Porque esses que choram amargamente pelos próprios pecados, terão os seus próprios pecados perdoados por Deus. E serão consolados. Não importa o que você fez, Deus tem poder para perdoar. Depois, chorar pela condição do mundo. Lucas 19, 41. Diz que Jesus chorou, quando ele chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. Às vezes a gente fica nervoso, né? Dá vontade de dar uns croques na cabeça desse povo, que não muda, que age errado. Meu Deus, até quando eu vou suportar essa geração incrédula? Jesus fala até quando, mas você vê, ele chora, ele tem pena.
Quando ele estava no madeiro, ele disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que? Ignorância. Sabe por que a gente tem dificuldade de perdoar e sentir pena? Porque a gente tem convicção de que a pessoa sabe o que está fazendo. Pastor, sabe o que está fazendo. Sabe que eu não gosto, sabe que me machuca, sabe que está fazendo e faz. Será que aqueles líderes não sabiam que eles iam matar Jesus? Não sabiam que Jesus era inocente? Sabiam ou não sabiam? Sabiam. Mas Jesus está dizendo que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ainda que eles sabiam de algumas coisas, mas se realmente eles soubessem que Jesus era Deus, o Criador, Jeová, eles não fariam o que eles fizeram. Então as pessoas nos maltratam porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Se elas soubessem que maltratar pessoas desagrada a Deus, se elas soubessem que nós somos pessoas que Deus ama, cuida de nós, se elas soubessem qual é o plano de Deus para elas e para nós, elas não nos maltratariam. Mas porque elas são ignorantes das coisas de Deus, estão com uma venda nos olhos, elas agem de uma forma que não sabem o que estão fazendo. E portanto, nós devemos ter pena. Pena. Irmãos, nós não queremos o mal para ninguém. Vocês não têm ideia o que é a mão de Deus, o juízo de Deus. Nós devemos ter pena das pessoas, ter compaixão. Então, quando olhamos... Por quê? Porque isso nos ajuda a servir. Se a gente não tiver pena das pessoas, a gente vai desistir de servir. Eu vou me afastar, não vou fazer mais. Agora, quando a gente tem pena e compaixão, a gente continua amando e servindo. O que leva uma mãe a ter um filho que dá muitos problemas para a família e continuar dando a mão, estendendo a mão, cuidando? Não é o amor? Não é um amor incondicional? A Bíblia não nos chama a amar os nossos irmãos como Ele nos amou? Então, o amor de Jesus por nós é um amor que desiste? É um amor que se afasta? É um amor que pensa mal? E Jesus está dizendo, da mesma forma que eu amei vocês, amem uns aos outros. Será que eu estou amando a pessoa que está sentada do meu lado como Jesus me ama? Será que eu estou amando a pessoa que está sentada do meu lado da mesma forma que eu creio que Jesus me ama, que eu espero que Jesus me ama, que eu quero que Jesus me ama? Já pensou se Jesus fala assim, olha, eu vou te amar a partir de hoje da mesma maneira que você ama essa pessoa que está sentada do seu lado. O que você faz por ela, eu faço por você, e o que você deixar de fazer por ela, eu vou deixar de fazer por você. O que você sente por ela, eu vou sentir por você, e o que você deixar de sentir por ela, eu vou deixar de sentir para você. Eu pergunto, você vai ser feliz? É para refletir. Quer fazer essa troca com Jesus? Isso nos leva a preciso mudar, preciso melhorar. Amar, ter pena. E o último é chorar pela presença de Deus. Salmo 42, 3. O salmista diz que ele chorou. As lágrimas são, o choro dia e noite, e as lágrimas são meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando, onde está o seu Deus? É a sede da presença de Deus.
Às vezes a gente chora porque um amigo vai embora, vai morar em outro estado. A gente chora porque foi mudado de escola, de faculdade, chora porque pessoas se afastaram de nós. Mas há muito tempo Deus se afastou e a gente não chora. Há muito tempo Deus já não responde às nossas orações, há muito tempo nós não sentimos aquela presença de Deus e a gente não chora. Então está dizendo que devemos chorar quando Deus se afasta de nós. E por que, irmãos, ter que chorar? Primeiro, porque quem chora, Deus atenta para as lágrimas. Salmo 56:8 diz que Deus coloca num frasquinho as nossas lágrimas. Coloca em um frasco. Vocês sabiam disso? Tu sabes como estou aflito, pois tem tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Essa versão diz tem tomado nota. Coloca ao meio da revista e corrigida, por favor. Tu contastes minhas vagueações, por onde eu ando, por onde eu vou, o que eu faço. E põe as minhas lágrimas no teu odre. Odre é um local, que se colocava um líquido. Então ele está dizendo que Deus guarda as nossas lágrimas no odre dele. É como que ele reserva cada uma delas. Então por isso devemos chorar o choro que agrada a Deus. Segundo, por que devemos chorar o choro que agrada a Deus? Porque as lágrimas, elas são uma semeadura. Aqueles que semeiam com lágrimas irão colher com alegria. Lágrimas são sementes. Então algumas situações ainda não mudam na nossa vida porque a gente não semeou lágrimas. É necessário regar situações com lágrimas, enquanto não chorarmos sobre o nosso pecado, enquanto não chorarmos sobre as maldades à nossa volta, as coisas não vão mudar. Então é necessário semear com lágrimas, porque quem semeia com lágrimas vai colher com alegria. Terceiro, as lágrimas são temporárias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, as lágrimas têm tempo determinado, ainda que choremos pelo pecado, ainda que choremos pela maldade à nossa volta, Deus disse, eu vou colocar uma data de expiração das lágrimas, uma data de validade. Vai chegar um dia que situações que a gente chora, a gente não vai chorar mais. Talvez iniciemos um novo ciclo de lágrimas, porque vamos parar de chorar por uma situação e vamos começar a chorar por outra situação. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus quer manter os nossos olhos úmidos até a vinda de Jesus. Olhos que não choram é como uma alma que não tem óleo nela. É uma alma seca, enferrujada. Sabe quando faz barulho? Então, precisamos chorar, porque o choro é que mantém o nosso espírito leve. Então, Deus quer que choremos até a vinda dEle. Até a vinda dEle haverá motivo de choro. E cada choro da igreja é reservado no céu. E quando Ele trouxer a justiça e mudar toda a terra, vai ser uma resposta de cada gota de oração que Ele reservou no céu. Imagine como Deus vai vir mudar o mundo, como Deus vai vir restaurar o mundo, se ninguém chora para que o mundo seja restaurado. Se quando a gente quer coisas pecaminosas, como eu disse, que é o caso de Acás, a gente chora porque quer tanto uma coisa pecaminosa. Então, se queremos tanto uma coisa boa, que é a restauração desse mundo, a salvação de pessoas, devíamos chorar pela restauração do mundo, devíamos chorar pela salvação de pessoas, pela nossa salvação. Então, Deus quer que choremos, mas Deus diz,
eu não vou deixá-los chorando para sempre. E o último haverá consolo. O texto de hoje, ele diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O Espírito Santo, ele é chamado de Consolador. Eu não sei o que vocês estão passando, mas Deus quer consolar vocês. Eu sempre disse já umas vezes de púlpito, disse no WhatsApp para alguns irmãos, eu falava assim: por mim, se depender de mim, eu não queria que nenhum de vocês chorasse. Não falei? Quem já me ouviu falando isso? Irmãos, a partir de hoje eu vou mudar, não vou falar mais isso. Porque se o próprio Deus às vezes quer que nós choremos, então eu aprendi que muitas das vezes num aconselhamento vai ser bom eu ouvir alguém chorar. E eu vou deixar essa pessoa simplesmente chorar, porque ela precisa chorar. Porque talvez as lágrimas é que vai trazer o alívio para ela, para a alma dela. Mas como pastor, eu preciso dizer que para todos aqueles que choram e que vão chorar, tem consolação para você. Tem consolo, tem resposta, tem ajuda. Coloquem a mão no coração. Senhor, traz o teu consolo, traz o teu cuidado, a tua palavra. E que aqueles que choraram essa semana por situações N que o Senhor sabe, aqueles que pode ser que acontecerá uma situação nessa semana que vai entrar e eles vão chorar, que o Senhor possa trazer o consolo, possa trazer o alívio, e que eles possam lembrar que o Senhor está sentado no trono, e a palavra de hoje foi: lembre do Senhor, porque Ele te consolará, Ele consolará Sião, Ele consolará o povo dEle, e Ele enviou o Espírito dEle para habitar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para nos consolar diariamente, porque Ele é o nosso Deus Consolador. Consola o teu povo, eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.